Glória a Deus, irmãos. Então, queridos, na semana passada, nós trabalhamos em cima do capítulo 19 de João, Evangelho de Jesus Cristo escrito por João. Já estamos no final, irmãos. Semana que vem faremos o 21, se assim Deus permitir. E vamos completar mais um livro, irmãos. Isso é muito bom. É louvável a gente poder se debruçar em cima de todo um evangelho, uma narrativa, e a gente poder desfrutar do que Deus tem para nos ensinar e corrigir durante o nosso curso. Amém? Então nós vimos na semana passada, quando Jesus ele é colocado diante de Pilatos, e ali Pilatos começa a conversar com ele, ele tem a oportunidade, de se defender. Jesus não faz nada para se defender, e ali ele acaba sendo condenado, crucificado e assim, logo após morto. Jesus de Nazaré estava escrito na placa. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, era a descrição naquela placa, que naquele tempo continha o nome daquele que estava sendo crucificado, ou queria ser crucificado. Quando ele estava carregando a cruz, ele já colocava aquela placa no seu pescoço, como uma identificação. Continha o seu nome e o seu delito. Olha só, irmãos, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, o delito dele foi ser rei. O delito dele era ser Deus encarnado nessa terra, irmãos. E isso levou ele a ser crucificado. Se você quiser saber mais sobre essa mensagem, ela já está disponível no canal da igreja no YouTube, Igreja Palavra Rema. Você vai encontrar todos os conteúdos que são produzidos aqui. Amém? Então, esse era o cenário nesse momento onde inicia o capítulo 20. Eu quero trazer como tema da palavra dessa noite, já está aqui, cicatrizes que levam à cura. Diga comigo, cicatrizes que levam à cura. Amém. Versos 1 de João, capítulo 20, diz assim. Eu vou ler 1 e o 2. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos. Olha só, preste atenção, não sabemos, é plural, onde o colocaram. Não sabemos onde colocaram. Ela, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios, foi a última a chegar à cruz e a primeira a chegar ao sepulcro. Está falando de Maria Madalena. Então, após o sepultamento de Jesus, o sepulcro ele foi selado. Ele foi selado, as autoridades, os reis, eles tinham um anel de selar, que eles chegavam e botavam ali a identificação daquele rei, que era algo que não poderia ser tirado, não poderia ser removido. Ou seja, esse era o selo que continha naquele sepulcro. Então além do selo, havia uma guarda montada ali com soldados romanos, que estavam ali para cuidar o corpo de Jesus. O corpo naquele momento ainda, naquele momento ainda morto. Mas vamos ver o que diz ali, uma narrativa do outro evangelista, Mateus capítulo 27, versos 62 ao 66. Olha comigo ali o que diz, para a gente embasar esses primeiros 2 versículos. Mateus 27, do 62 ao 66, diz assim: no outro dia, que era o seguinte ao da preparação,
Os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro, e além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Então olha só, é um relato que está mostrando que aquele sepulcro estava protegido, estava sendo guardado, porque eles chegaram diante de Pilatos e eles disseram: olha, aquele impostor, chamando Jesus dessa forma, ele disse que ao 3º dia ele ressuscitaria, então bote uma guarda montada naquele lugar, pronta ali, protegendo, porque esses caras vão roubar o corpo de Jesus. Então, o que está acontecendo aqui? Qual era a grande preocupação desses religiosos? Era que o corpo desaparecesse sendo roubado, e que eles dissessem que Jesus havia ressuscitado. Ou seja, eles não criam na ressurreição. Por quê? Porque eles não criam em Cristo. Então o sepulcro, ele permaneceu lacrado e guardado até ser descoberto no 1º dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, que a pedra havia sido removida. Maria Madalena viu o sepulcro aberto. Ela chega e se depara com aquele cenário onde a pedra foi rolada. E o que ela faz? Ela então corre ao encontro de Simão Pedro e também a João, esse discípulo a quem Jesus amava. É o próprio João falando de si mesmo, que ele era o discípulo a quem Jesus amava, como nós vimos nos capítulos anteriores. Em outros evangelhos, eles explicam que Maria Madalena, ela não foi a única mulher a ir ao sepulcro naquela manhã. Pelo menos 3 outras mulheres a acompanharam, foram juntas. Então, por que aqui diz? Eu disse, preste atenção, que aqui é plural. Versículo, deixa eu achar aqui. É antes aqui. Versículo 2. Deixa eu ver se é esse aqui. Aonde que eu vi aqui? Ah, tá. Parei. Me ajuda aí, pastor, se tu achou. Eu me perdi. No 2 no final. Obrigado. Então diz assim. Ah, aqui, isso mesmo. Muito obrigado. Então, versículo 2 diz: então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos. Então aqui também já está mostrando que ela não estava sozinha. Quem estava com ela? As mulheres que foram citadas no outro evangelho, ou nos outros evangelhos. Então ela chega ali naquele lugar e se depara com essa situação. Então ela viu o sepulcro aberto, então correu e foi até Pedro e João. Então ela também pensou aqui, igualmente como esses homens projetaram, que o corpo de Jesus havia sido roubado. Imediatamente ela pensou: cara, roubaram o corpo dele. Agora vamos continuando, versículos 13 e 4 diz: Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Aqui está dizendo que eles correm, Pedro e João, e provavelmente aqui, por João ser mais novo do que Pedro, ele chega primeiro, ou seja, mais vitalidade, mais vigor. Ele tinha 20 e poucos anos, Pedro tinha em torno de quase 50, então era metade da idade. Então, versículos 5 ao 7 diz assim: ele se curvou
e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Ou seja, João chega primeiro, e o que ele faz? Ele para à beira da entrada do sepulcro. A seguir, Simão Pedro, no 6, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Aqui é Pedro sendo Pedro, irmãos. Pedro não tinha essa, ele chegava chegando. Era da personalidade, era da forma que Pedro, realmente, a sua essência, como alguém que era realmente alguém sanguíneo, alguém que não parava, que chegava e ia mesmo quando estava disposto. Então João para na porta e Pedro invade. Aí diz assim: bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Então quando eles entram, eles se deparam com aquele cenário. Estavam ali os lençóis, que estavam envoltos em Jesus, eles estavam caídos no chão, mas em separado existia um lenço, que era chamado de sudário, ou seja, o santo sudário, que diz uma igreja, né, que a gente sabe quem é a igreja que diz que é detentora, que tem esse santo sudário, que era a imagem de Jesus. Então, aqui não está falando nada disso, só estava dizendo que existia ali um lenço que estava enrolado, dobrado separadamente. Aí o que Jesus está fazendo? Jesus cuidou de cada detalhe. Agora, primeiro eu vou explicar esse ver. Esse ver aqui que fala no texto, no versículo 5 e 6, bota para mim, por favor. Abaixou-se para olhar e viu, verbo ver, as faixas de linho ali, mas não entrou. Agora bota o 6. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho. Existem duas palavras diferentes no seu original. Essa segunda, que é a que importa. Esse verbo no grego, ele descreve um olhar fixo. Ele descreve um olhar diferente daquele primeiro que foi comum. Um olhar somente de, não deu bola. Sabe quando muitas vezes uma pessoa passa por nós, cruza na rua, nós vemos a pessoa passar e não damos bola. Nós percebemos a passagem dela, mas não fixamos os nossos olhos. Ou seja, se a pessoa estava bem vestida, mal vestida, ou alguns detalhes a respeito disso, a gente não percebe, porque não focamos. Então esse ver que Pedro tem é diferente do de João. Ele entra e realmente presta atenção. Ele tem um olhar diferente. Pedro entrou no sepulcro e deu aquela boa olhada. Ou seja, ele examinou meticulosamente o lugar onde o corpo de Jesus havia sido colocado. Era um olhar atento, era um olhar carregado de certeza. Ele não estava ali duvidando, ele entrou certo. Agora, o que impediu João de entrar, irmãos? O que pode ter impedido João de entrar? A Bíblia não descreve, mas note que ele não entrou, mas ele não impediu o outro de entrar. Ele não entrou, mas ele não impediu Pedro de entrar lá dentro. Muitas vezes, existem situações nas nossas vidas onde nós enfrentamos e agimos como João, que por algum motivo ficou à porta, ou seja, paralisou. Também existem situações que nós agimos como Pedro. Continuamos buscando a Jesus mesmo sem ter respostas, sem entender. Era isso. Pedro estava procurando o corpo de Jesus, ele estava procurando ele, e ele não prestou atenção em mais nada, a não ser procurar o seu objetivo. Agora, pense sobre isso. João, ele estava dentro de uma cultura judaica, e a cultura judaica diz que você entrar em um lugar e tocar em um morto, você estava impuro. Então, João pode ter pensado naquele momento, eu não vou entrar onde estava um morto, porque eu vou me tornar impuro.
e naquele mesmo dia era o domingo de Páscoa. Então ele estaria ritualmente impuro para estar participando junto das pessoas. Agora pense comigo, quantas vezes na nossa caminhada de fé, nós temos inúmeros motivos que nós chegamos à porta e paramos. Ou seja, paramos de buscar Jesus, tentar enxergá-lo, ou ir atrás do objetivo que era encontrar a Ele. Quantas vezes nós também temos posições como João, que fica parado à porta. Por quê? Muitas vezes por uma debilidade que foi causada por nós mesmos. Nós paralisamos. Por quê? Porque muitas vezes nós tiramos os olhos de Jesus. Paramos de olhar para Ele. Perdemos Jesus do foco. Olhamos para um, olhamos para outro, olhamos para a situação. E aí o desânimo ele bate. Só que até aí tudo bem. Você parou, beleza, eu parei, tranquilo. Mas não impeça os outros. Só que muitas vezes nós, além de pararmos e de cansarmos, nós muitas vezes impedimos os outros de continuarem vendo Jesus, de continuarem buscando. Somos alguém que, em vez de deixar passar, nós muitas vezes colocamos mais alguma coisa para prejudicar. Pedro não fez isso. João não fez isso com Pedro. João permitiu e Pedro entrou naquele lugar. Se você quiser continuar parado, a opção é sua. Mas não tente levar outras pessoas a desacreditar do que você perdeu a crença. Muitas vezes não passe a tua amargura para outros que realmente não estão assim. Muitas vezes não desanime pessoas que ainda estão fervendo, que ainda estão queimando. O que tu está dizendo, pastor? Sim, porque muitas vezes a nossa vida ela demonstra tanto o desânimo que nós temos com Jesus por causa da igreja, que muitas vezes nós, ao invés de levarmos pessoas para Cristo, nós acabamos afastando elas. Agora, vamos pensar juntos. Dentro desse cenário, dentro de um túmulo, onde ali haviam lenços, ali caídos, deixados ali, e havia um lenço, o sudário, separado, enroladinho. Ninguém que iria roubar um corpo, ele teria a preocupação de deixar os lençóis enrolados, ou separados à parte. A Bíblia afirma que o lenço que estava na cabeça de Jesus estava à parte. Então, um ladrão, ele não se preocuparia com isso. Se alguém fosse roubar, tu acha que ele está prestando atenção? Ou seja, deixar o lenço separado era deixar em detalhes. Era deixar em detalhes, provando que realmente o corpo não foi roubado, mas que ele estava cumprindo o que havia sido prometido sobre ele. Ou seja, que ele iria ressuscitar. Ele prometeu e ele deixou as evidências. Então o que a gente aprende com isso? As vestimentas de um funeral, como sinal de um triunfo, como sinal de uma vitória. As marcas da morte aqui, como evidências da ressurreição. E aqui, irmãos, esse deve ser o meu e o teu olhar. O nosso olhar como cristãos, para a nossa jornada aqui na terra, tem que ser assim. Ou seja, situações difíceis, onde acontecem coisas negativas, onde tem dificuldades, onde tribulações, elas servem. Preste atenção, elas servem para mostrar o poder de Deus em nossas vidas. Não sou eu que estou falando, irmãos. Quer ver como não é eu? Não é da minha cabeça que eu criei essa ideia. Abre comigo Romanos 8, 29. 28 e 29, faz favor. Verifica aí na tua Bíblia. Versículo 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito,
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Assim, o que está dizendo esse texto? Assim como as marcas de um funeral, elas cooperaram para o bem daqueles que amam a Deus, situações difíceis cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, coisas negativas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dificuldades cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, injustiças, perseguições, sofrimentos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, me empurram, essas coisas me empurram para o propósito, porque elas me fazem amadurecer, elas fazem sair de mim o que não presta e começa a ter a eternidade realmente sendo aflorada dentro de mim, com as características de Cristo. Por isso que a palavra diz, para o bem daqueles que amam a Deus, para serem que foram feitos, escolhidos, eleitos para serem conformes a imagem do Cristo. O que teu Cristo passou, irmãos? O que Cristo passou? Qual o Cristo que tu serve? Qual o Jesus que eu e você servimos quando dizemos que a nossa vida é dele? Quantos de nós, quando a coisa está difícil, buscam mais a Deus? Quando está tudo bem, se esquecem, andam para lá, andam para cá, mas quando aperta o sapato, vão buscar a Deus. Só que isso, Jesus, ele está permitindo para que tu possa realmente despertar para viver o propósito, para ser como o filho dele. Porque Jesus, ele é Senhor, ele não é bombeiro, apagador de incêndio, irmãos. Muitos de nós mudam a postura quando tem alguma coisa dando errada, mas quando está tudo ok, diminuem o ritmo. Não precisa buscar tanto, não precisa estar tanto na igreja, não precisa orar, não precisa. É a graça, é a graça. Deus é a graça, Deus sabe que eu sou fraco, Deus sabe que eu sou, Deus sabe, geração mimimi. Crentes moldados ao seu querer e não ao querer de Deus. Crentes que acham que se mandam, que se governam. É crente, porque não dá para chamar de cristão, irmãos. Porque cristão é pequenos cristos. Aí eu falava ontem aqui, conversando com o pastor Igor, e mais um casal, nós conversávamos a respeito, e eu disse, lembra do capítulo anterior, quando Jesus estava na cruz? Ele estava ali no maior momento de dificuldade que ele enfrentou, sendo crucificado na cruz. Naquele momento, a separação do Pai estava acontecendo, porque o Pai não se mistura com o pecado. Então o Pai o abandonou, como se tivesse virado as costas para Jesus. Jesus na cruz, no seu momento pior, ele não se preocupa com ele, ele olha para o chão, ali onde estava Maria, e diz, eis aí o teu filho. Olhou para João e diz, eis aí a tua mãe. Até no momento de dor, de luta, ele mostrou que não deveria de ficar preso nas suas debilidades e olhar para o outro. Quantas vezes a gente está fazendo o oposto? A gente só se preocupa com nós, irmãos, com as nossas dores de barriga. Se tem comida na minha casa, se tem provisão para mim, se realmente não interessa, se tem, a gente vê em todas as esferas. Não nos preocupamos com as coisas da igreja, não nos preocupamos com as coisas em casa, não nos preocupamos com as coisas de outros aí na rua, familiar ou o que seja, ou alguém que não é, um amigo, ou um vizinho está passando necessidade e não está nem aí. Aí eu pergunto, que evangelho é esse? Se eu não entender que ainda as coisas não param em mim, muitas vezes nós estamos dentro do buraco, não achamos saída, porque estamos lá dentro não tem como ver, às vezes o buraco não é tão fundo quanto a gente acha. Pessoas estão ali, estendendo a mão para nos tirar do buraco, e a gente não dá ouvidos. Pessoas estão sendo um braço de Deus ali, estendendo para nós, e a gente não aceita.
Mas e quando eu e você precisamos ser esses braços que estende, a gente está sendo? Será que a gente entende, irmãos, o que a gente está fazendo na igreja? Será que a gente entende que a gente não veio para a terra para viver do nosso jeito? Eu tenho minha rotina, né? Tenho ali, todos nós temos. Mas muitos de nós têm prioridades diferentes. A tua rotina, tu tem? Eu também tenho. Nós todos temos. Agora, pelas nossas escolhas, nós mostramos as nossas prioridades. Mas pastor, tu sabe, né, que o tempo está curto, né? Porque sabe que não dá mais tempo, né? O tempo passa muito rápido. Pois é, para mim também passa. Mas continua sendo o problema prioridades. Continua sendo o problema escolhas. O que é importante para ti? O que é importante para mim? Então entenda que muitas vezes aquilo que a gente olha como negativo, não é negativo, é Deus nos empurrando para cumprir. Muitas vezes as crises estão sendo muitas vezes repetidas na tua vida, né? Estão repetidas e você questiona, Deus, se esqueceu de mim? Não, ele disse assim, você que precisa fazer a tua parte. Eu já te dei sabedoria para fazer a coisa certa, continua fazendo errado. Continua decidindo do teu jeito, fazendo da tua forma, não está honrando o que a minha palavra diz. E está causando inferno para a tua própria vida. E aí vai de novo. Ciclos, sempre no mesmo jeito, irmãos. Sinceridade, irmãos, tu acha que isso é vida abundante? Essa é a abundante vida que Deus tem para mim e para ti? Não é, irmãos, porque nós estamos causando isso. Mas tem outras vezes que Ele nos empurra. Tem vezes que eu causo, mas tem vezes que Ele me leva para ser provado. Ele me leva para lá, para mim poder aprender, ser lapidado, ser alguém que realmente se parece com um filho. Hoje se parecer com um filho, aí na rua, muitas vezes, tu ter uma postura de andar com uma Bíblia embaixo do braço, tu andar todo engomadinho, tu fazer orações, e muitas vezes até em línguas, em mistério, ou fazer orações, decretando, declarando, determinando. As pessoas olham para ti e acham que tu é o cara. O que impressiona a Cristo não é isso. O que impressiona a Cristo realmente é quando ninguém te vê, quando ninguém vê o que você está passando, e você está ali, realmente perseverando na fé, com a tua boca muitas vezes fechada, mas só obedecendo o que já está aqui dentro do teu coração. Que nem os caras falam, né? Orar em línguas é dom. Sim. Segurar a língua é fruto. A mesma língua que muitas vezes ora, o xarabacô, né? Ela está ali falando mal dos outros. Que Cristo é esse? Que Jesus é esse? A minha palavra e a tua, ela diz que é impossível verter da mesma fonte água doce e água salgada. Ou eu sou dele, ou eu não sou. Versículo 8. Depois o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, ele viu e creu. Note que depois de um tempo, João entra. O que eu aprendo com isso? O que mostra a Bíblia? Cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo de reação. Mas note que João, ele não ficou paralisado. Eu sou mais devagar, não interessa. Não interessa, tudo bem, pode demorar um pouco mais, mas tem que corresponder, irmãos. Ninguém foi chamado para ficar parado, estaqueado, tu não é uma árvore. Senão Deus tinha te feito e me feito uma árvore. Para ficar plantada num lugar ali parado sem fazer nada. Não, Ele fez pessoa, vivente, alguém que caminha, que toca, que apalpa, que chama para perto, que abraça. Alguém que se move. Cada um tem um tempo de reação, sim, mas todos nós não devemos ficar paralisados. A vida cristã, ela não é uma corrida. Ela não é uma corrida para disputar, pastor Igor, quem é que é mais rápido. Mas ela é uma maratona, que demonstra quem é constante em sua fé. E é isso que precisa ser realmente entendido por nós nessa noite.
Não adianta você, numa semana, vinha toda a programação da igreja, num mês, vinha tudo, frequentar sempre. Naquele mês tu orar, tu jejuar, tu faz tudo em alta intensidade. Chega no outro mês, tu não busca mais nada, tu nem quer mais igreja, tu nem quer mais Cristo. Então opte pela constância, todos os dias faça o teu devocional, todos os dias tenha vida com Deus, leia a palavra, ore, todos os dias tenha uma frequência na semana da igreja. Deus te chamou para uma maratona, Ele não te chamou para 100 metros rasos. Então aqui, versículo 9 diz: eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Olha só, irmãos, aqui. Eles acreditavam que Jesus havia ressuscitado porque eles estavam diante da ressurreição. Mas eles não compreendiam que a ressurreição de Jesus era necessária, pois eles não tinham esse acesso que eu e você, nós temos às Escrituras. Nós sabemos que era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse, eles não. Então veja no versículo 10 ao 12 agora, olha o que diz. Vai entender isso. Olha o que a Maria Madalena faz. Versículo 10 diz: os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Olha só, 2 anjos aparecem para Maria Madalena, só que ela estava tão focada, né? Ela estava tão focada que tinha apenas um pensamento: a ausência do seu Senhor. Ela nem deu bola para os anjos. Aí olha o 14. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o conheceu, ou reconheceu. Então aqui Jesus já aparece com o corpo glorificado. Certamente havia algo diferente em Jesus, nesse Jesus agora ressuscitado, porque alguns textos vão mostrar que ele não era reconhecido, ele nem sempre era reconhecido como Jesus, como Senhor. Aí ele continua, versículos 15 e 16, disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Note que o texto, ele vai falar que ela somente o reconhece quando ela, o quê? Ela ouviu o seu nome no tom da voz de seu amado Jesus. E aqui imediatamente ela responde a ele: mestre, ou Rabone, como diz aqui. Ou seja, os seus olhos falharam, mas seus ouvidos não podiam confundir aquela voz dizendo seu nome. Ah, cara, isso é forte. Os nossos olhos, irmãos, eles também falham. Muitas vezes não conseguimos ver Jesus nos cenários que enfrentamos na nossa vida. Quem está passando luta, quem está passando adversidade aqui, muitas vezes a gente não consegue ver Jesus nesse cenário. Mas muitas vezes, eu e você, nós conseguimos ouvir a sua voz, lembrando-nos da sua palavra nos cenários mais desfavoráveis que enfrentamos. É isso que sustenta um crente. Crente não anda por vista.
cristão verdadeiro, pequeno Cristo, não anda por vistas, ele anda por fé. De fé em fé, de glória em glória, irmãos. Muitas vezes do lado de fora está dando tudo errado, mas aqui dentro há paz. Aqui dentro há a verdadeira paz no Senhor, que é aquela que nos leva a acreditar em tudo aquilo que Ele fala, tudo aquilo que a Sua palavra diz. Isso só é possível através de um relacionamento. Ou seja, quando eu e você geramos intimidade com alguém, pense aí, nas pessoas mais próximas de você. Eu e você não precisamos ver a pessoa, somente ouvimos o tom da sua voz, nós já sabemos quem é. Ou até a forma de chegar em casa, até a forma que abre o portão, a forma que abre a porta, a forma que entra no banheiro. Tudo isso a gente já sabe. Ó, fulano está lá, ó, chegou fulano. Será que eu e você, nós conhecemos a voz do nosso Senhor? Será que eu e você percebemos a sua presença, irmãos? Será que nós temos a certeza, como Maria, de que essa voz é de Jesus? De que quando muitas vezes a nossa tribulação está tão alta, a situação está tão terrível, está tão difícil, muitas vezes, e a gente ouve aquela voz que é inconfundível. Será que eu e você estamos conseguindo ouvi-la? Ah, irmãos, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, a voz que aquieta o mar, que acalma o vento. Essa voz, é essa voz que eu e você precisamos aprender. Nós vamos precisar discernir. Você já consegue discernir? Ontem no devocional eu postei no grupo. Deus está sempre falando, irmãos. Agora eu e você é que muitas vezes não estamos dando ouvido. Ah, Jesus não fala comigo. Como que não, se Ele deixou uma Bíblia com muitas páginas, onde Ele fala de tudo que nós precisamos, irmãos? Ah, eu não ouço a Deus, Deus não fala comigo faz tempo. Quanto tempo faz que tu não abre a Bíblia? Quanto tempo que tu não realmente abre a Bíblia e diz: Jesus, eu quero ouvir tu falar. Realmente eu quero ser alimentado, nutrido por ti. Porque ler Bíblia tu pode ler, se tu quiser fazer no automático, tu vai fazer, tu vai ler só como pagar uma conta, porque muitos de nós pagam conta, né? Muitos de nós vivem ainda como se tivesse que pagar uma conta. Vira culto, venho a culto, eu pago a conta, eu oro, eu pago a conta. Ou seja, eu faço algo para Jesus me ver. Jesus já sabe, irmãos, para de ser tolo. Jesus sabe todas as palavras antes que elas saiam da nossa boca. Jesus conhece o nosso coração. Para de pensar que engana. Jesus sabe a intenção de cada um de nós quando nós estamos aqui ou quando não estamos. Ou quando estamos em casa lendo a palavra, muitas vezes prestando atenção na TV, prestando atenção no celular, toda hora mexendo. A gente acha que engana Ele, irmãos. Só que quem perde somos nós, que não ouvimos a sua voz. E sem ouvir a voz de Deus nós estamos perdidos, irmãos. E aí entra naquilo que eu falei. A gente fica rodando em círculos, enfrentando os mesmos gigantes, ou às vezes até uns anãozinhos, né? Que nem dá para enfrentar gigante, que a nossa fé, a nossa vida está tão errada que os anãozinhos estão nos atrapalhando. Imagina quando chegar os gigantes, hein? 17 e 18. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. O que Maria queria aqui, irmãos? Cara, Maria queria abraçar Jesus. Maria queria segurar Jesus. Se fosse eu também ia fazer o mesmo. Tu acha que não? Eu vi o mestre ali. Pô, o mestre tinha morrido, ressuscitou. O que eu quero é estar contigo. Fica aqui. Não te largo mais. Então, ela disse: cara, eu vou dar a oportunidade de perder ele novamente. Eu não. Mas ele explicou para ela. Ele disse:
que ele não podia ficar. Ele tinha que ir para o Pai. E aí depois ele diz para ela assim: agora vá, porém, a meus irmãos. Interessante aqui, irmãos, que a palavra, ela sempre se remete quando Jesus falava com os discípulos, ou ele chamava ele dos seus discípulos, ou ele se referia a quê? Como é que ele chamava? Amigos. Agora, após a ressurreição, ele começa a chamar de irmãos. Por quê? Por quê? Por que irmãos que ele chamou de irmãos? Porque ele foi o primogênito a morrer dentre muitos os irmãos. Ele nos fez família de Deus. Jesus, ele é nosso Pai, mas ele também é o nosso irmão mais velho. Aleluia! Jesus fez de uma mulher a primeira testemunha da sua ressurreição. De uma mulher, a primeira. Agora, tem uma curiosidade aqui. Os tribunais daquela época, eles não reconheciam o testemunho de uma mulher. Ou seja, não era válido. Mas Jesus mostrava e mostra que o testemunho das mulheres são válidos. Jesus sempre inseriu as mulheres. Jesus sempre valorizou a palavra das mulheres. Jesus sempre valorizou o testemunho das mulheres. Jesus sempre contou com elas. E vão me dizer hoje nessas defesas que Jesus, ele era o quê? Machista. Vão ler Bíblia. Vão conhecer quem é Cristo antes de falar. O meu Jesus, ele ama. O meu Jesus, ele conta com todo aquele que realmente se rende com o seu coração. 19 e 20. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas. Note nisso, portas trancadas. Por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. A aparição de Cristo, ela foi milagrosa, pois as portas aqui estavam todas elas fechadas, cerradas. Jesus mantinha o mesmo corpo ainda, irmãos, o mesmo corpo físico, o mesmo corpo que experimentara a cruz e também o sepulcro. Só que o diferencial agora aqui é que o corpo de Jesus assumiu aquilo que nós também, quando morrermos e ressuscitarmos, assumiremos: a imortalidade e a incorruptibilidade. Versículo 21. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. O que os discípulos mais precisavam aqui? Dentro desse cenário? Alguém sabe? Uma palavrinha de 3 letras chamada paz. Eles precisavam de paz, ou seja, acalmarem-se do medo, acalmarem-se do choque que eles estavam vivendo, daquele momento. Por isso que ele chega e diz: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Mas enviar de qualquer forma, primeiro vocês têm que estar em paz. E aqui, irmãos, eu quero trazer uma advertência. Às vezes que Jesus se apresenta diante dos discípulos e diz: paz esteja convosco, os discípulos estavam com medo, refugiados, confinados dentro de uma casa. E muitas vezes, irmãos, nós criamos um linguajar que parece que nós adotamos como um linguajar para a identificação de um cristão verdadeiro. A gente se preocupa com a forma de falar, a gente se preocupa com o jeito de vestir, e muitas vezes a gente não se preocupa com o que a gente realmente testemunha, que é o mais importante. Quantos e quantos lugares a gente vai, chega na porta, tem pessoas ali, não tem nenhum mal e pode receber as pessoas assim, mas se a pessoa também não quiser te dar a paz, ela te der uma boa noite, está tudo certo. A pessoa chega: paz do Senhor Jesus, e tu diz: boa noite, tudo bem?
E a pessoa, paz do Senhor Jesus, tipo assim, tu é crente ou tu não é? Como se isso definisse quem nós somos. Como se uma palavra, eu dizer a paz do Senhor, ou varão, ou dizer altas coisas que realmente são utilizadas no nosso linguajar, definisse. Jesus não te chamou para ser um papagaio ou uma cópia de alguém, Ele te chamou para ser alguém educado, alguém que mostra quem é. Independente se tu vai dizer, paz esteja contigo, paz seja convosco, paz, ou tu vai dizer boa noite, seja bem-vindo. A gente só precisa ser educado com as pessoas, precisa ter amor pelas pessoas como Jesus tem, que as pessoas moldam. Quantos e quantos lugares eu visitei, irmãos, chegava e era isso, e falava 2, 3 vezes até tu dizer a paz. Tu não é crente? É quase como se estivesse perguntando. A segunda e a terceira era, tu não é crente porque tu não diz paz? Está entendendo? É hoje essa igreja infantil dos nossos dias, que muitas vezes as pessoas se definem por aquilo que muitas vezes falam ou vestem. E a verdadeira essência não está aqui do lado de fora, está aqui dentro. Lembra de Jesus? Que Jesus não deixou em nenhum dos evangelhos demonstração de como era a sua aparência externa. Por quê? Isso foi intencional, porque Ele era tão belo por dentro, Ele era tão bonito por dentro, que o que mais chamava a atenção não era o que era visível, era o que era aqui de dentro para fora, irmãos. O que mais importa na minha vida e na tua é quem nós realmente somos, a palavra que empenhamos e cumprimos, as contas que abrimos e pagamos, a lealdade que temos uns com os outros. Isso é ser cristão. Não é muitas vezes ser um pastor, ter um cargo, não é muitas vezes ser do louvor e ter um cargo, não é muitas vezes ficar na portaria, ter uma função na igreja. Isso não nos define. O que nos define é a essência. Se a essência de Cristo realmente ela está em nós. Se eu sou alguém que realmente tenho educação, tenho amor pelas pessoas, é isso. São coisas práticas. Pare de ser teórico. Não pense que a teoria é mais importante. A teoria é muito importante para te ensinar a praticar. Então isso aí ficou um chavão, né? Versículos 22 e 23. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Agora, o que é o significado desse sopro? Esse sopro de Jesus declarando: recebam o Espírito. Para muitos dos nossos irmãos na fé, dizem que aqui Jesus realmente batizou eles com o Espírito Santo. Nós não podemos esquecer que a palavra de Deus, ela fala que havia uma dispensação. Jesus, ele aqui estava começando, inaugurando uma nova dispensação. Mas aqui a forma de manifestação do Espírito ainda era como lá da antiga aliança. Ou seja, quando Deus ele vinha sobre as pessoas, enchia as pessoas para algo determinado. Então aqui esse soprar, esse receber do Espírito era uma capacitação que Jesus estava dando para eles agora, com o objetivo de fazer com que eles estivessem firmes e convictos que aquilo aumentaria a intensidade quando em Atos 2 desceria o Espírito Santo e revestiria eles. Então, como estava aqui o coração dos discípulos? Como que será que estava com o coração deles, com aqueles que maltrataram Jesus? Que mataram o mestre? Como que vocês acham que estava? E que agora mataram Jesus, e agora quem era a bola da vez? Não era eles? Como tu acha que deveria estar o coração deles? Irmãos, nem os apóstolos ou a igreja tem poder. Vamos ver primeiro o versículo, novamente. Versículo 23, tá? Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem,
não estarão perdoados. Então por que ele fez? Soprou o Espírito para que eles tivessem capacidade de perdoar. Aquele momento ali eles estavam com o coração preso, com o coração realmente, pensa, mataram um mestre, fizeram tudo o que fizeram com Jesus. Como é que os caras estavam? Com Pilatos, com aquela turma toda, com os religiosos? Tu acha que eles estavam dando risada? Não, eles precisavam do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo me capacita a perdoar alguém que não merece. Pois só o Espírito Santo me faz perdoar uma pessoa que me feriu e me fez mal. Então, nem os apóstolos, ou até mesmo a igreja, tem poder de perdoar qualquer pecado que seja, ou negar perdão a qualquer indivíduo. Ou seja, nós não temos essa capacidade de dizer, Jesus te perdoou a ti, mas a ti não. Nenhum homem, nenhuma igreja. O que Jesus estava falando, na verdade, era da responsabilidade da igreja de anunciar o Evangelho em todo o mundo, a fim de que todo aquele que crer em Jesus possa encontrar o precioso dom do perdão. João capítulo 16, verso 7 diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando que ele estava falando isso? Jesus precisava morrer, ressuscitar e ascender aos céus, e agora ele enviaria o Espírito Santo, que se cumpriu em Atos capítulo 2, a descida do Espírito Santo, aonde eles foram revestidos e recebendo o Espírito Santo. Versículos 24 e 25. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Olha só que interessante. Versículo 24 diz que Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então, Tomé faltou. Tomé havia faltado o GF. Tomé havia faltado o grupo de estudos. Ou seja, perdeu de receber a bênção, de estar na bênção. Os outros discípulos contaram para ele, né? Chegaram e falaram para ele. Estou brincando, irmãos, mas muitas vezes somos nós. Deixamos de ganhar alguma coisa porque não estamos presentes. Deixamos de receber do Senhor porque escolhemos viver a nossa comodidade, o nosso conforto. E aí, queremos resultados diferentes, irmãos. E aí, muitos de nós são como Tomé: só acredito se eu estivesse lá. Ah, não acredito que aconteceu isso, curou alguém lá, que realmente a pessoa se arrependeu, realmente Deus usou aquela pessoa. Eu só acredito se eu estivesse lá. Só que aqui é interessante, né? Que Tomé não foi criticado por sua ausência, mas mesmo assim ficou de fora. Houve uma bênção para os presentes que Tomé não recebeu. Aqui podemos dizer que Tomé não duvidou, mas que ele fortemente recusou-se a acreditar. Não acreditando no depoimento de muitas testemunhas. E outra, irmãos, de testemunhas que eram confiáveis, que andavam com ele, que ele conhecia. Então Tomé é como aquelas pessoas que só acreditam se Deus fizer para elas do jeito que elas querem e desejam. Não tem pessoas assim? Ah, só acredito se Deus fizer desse jeito, dessa forma. Se Deus não fizer assim, eu não acredito. Parece até, né, que a criatura, ela vai, né, ela ordena, ela
comanda o seu próprio Deus? É interessante. Alguém ajusta para mim o fundo aqui, por favor? Versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Há um significado de que essas duas importantes reuniões com Jesus e os seus discípulos, onde eles estavam reunidos, elas aconteceram num domingo. Essa é a primeira indicação que temos das reuniões dominicais dos discípulos. Então, isso aqui é uma coisa para você, muitas vezes, em meio àquilo que muitas vezes querem te culpar por você não cultuar a Deus no sábado, como se fosse uma obrigatoriedade, que se quem não cumprir isso, que não guardar o sábado vai para o inferno, né? Como se o sábado salvasse, não o sangue de Jesus. Tem pessoas que defendem isso. Então você pode dizer isso. A igreja começou a se reunir nos domingos. E em Atos também eram os domingos as reuniões da igreja primitiva. Então, a memória desta vinda do Senhor a seus discípulos tem a ver com a prática inicial da igreja de se reunir na noite do primeiro dia da semana para cultuar ao Senhor. O versículo diz que Jesus disse a Tomé: coloque agora aqui então o teu dedo. Coloque o teu dedo aqui para ver se realmente tem um furo, se está cicatrizado, se realmente... Veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Ou seja, pare de duvidar e creia. Aqui é uma lição, e eu acho uma lição das mais importantes dentro desse capítulo. Há uma lição muito clara aqui. Quando você quer segurança, quando você quer paz, quando você quer tranquilidades, olhe para as feridas de Jesus. Prestou atenção? Lembre-se das feridas dele. Elas são evidências do seu amor, da sua renúncia. São evidências do seu sacrifício, da sua vitória e da sua ressurreição. Jesus carregava as marcas e cicatrizes do seu sofrimento. Aí aqui eu quero trazer um ensino. Por que eu e você muitas vezes passamos por situações adversas? Por que muitas vezes nós nos machucamos e uma ferida está aberta? É aberta uma ferida e ela precisa antes cicatrizar para que a gente possa olhar e dizer realmente está curado. Por quê? Por que Deus permite nós passarmos por situações semelhantes às que Ele passou? Para que eu e você, da mesma forma que Ele chegou, apresentou as mãos, e ali haviam cicatrizes, ou seja, já estava curado, da mesma forma que Ele estava com aquele furo cicatrizado, ou seja, mostrando para eles que Ele tinha passado, por isso Ele poderia oferecer a cura. Situações que eu e você passamos geram cicatrizes, marcas em nós, para que eu e você possamos levar outros irmãos à cura. Mostrar para eles, é possível vencer, porque um dia eu passei por isso. É possível você aprender a lidar com essa situação no teu casamento, na tua família, das tuas finanças. É possível, porque o sofrimento que eu passei, ele gerou cicatrizes, e hoje elas estão aqui. E eu posso te dizer, vai por aqui, faz desse jeito, confia no Senhor, continua dependendo dEle, não afrouxa, não desanima. Então, nada que Deus faz é punitivo. Deus não tem prazer em nos fazer sofrer, irmãos. Deus, Ele não é aquele serial killer. Deus não é esses caras que gostam de fazer os outros sofrer, esses caras que são, como é que se diz a palavra certa? Hã? Fala alto, cara.
masoquista, ou sei lá, aquele cara que tem transtorno, são loucos da cabeça. Não, Deus não é assim. Deus, Ele usa o sofrimento para nos ensinar, para extrair de nós aquilo que não presta e ficar o que é dele, para que Ele venha colocar do seu fruto, do seu espírito, e em meio à luta, em meio à adversidade, eu tenho a paz, eu tenho alegria, eu tenho bondade, eu tenho temperança, eu tenho domínio próprio, eu tenho a mansidão, que essas coisas sejam visíveis em mim. Pare de reclamar que você está sofrendo. Aprenda nesse momento a ter o ensino que Jesus quer que você realmente tenha. Para que você possa ser um instrumento de cura para outros irmãos. Cicatrizes que levam outros à cura. Versículo 28, já estou finalizando. Vamos até o 31. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Profundamente maravilhado, Tomé não somente acreditou que Jesus havia ressuscitado dos mortos, como também constatou que a ressurreição, ela provava a sua divindade. Interessante, né? Uma pessoa que não crê na ressurreição de Cristo e não tem esse poder na sua vida, ela não tem como receber Ele como Senhor. Tomé precisou realmente acreditar na ressurreição de Cristo para que ele pudesse crer e pudesse discernir essa frase: Senhor meu e Deus meu. Talvez muitos de nós ainda precisem acreditar realmente que Jesus ressuscitou, que realmente Jesus, Ele vive, e assim como Ele vive, quando nós viermos a morrer nessa terra, Ele vai nos ressuscitar para a eternidade. Quando eu crer nisso, realmente eu vou crer que Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Versículo 29, então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus está falando para ele de uma fé satisfeita, com o Deus que provê e, portanto, não precisa ter visões, não precisa ter milagres, não precisa ter experiências sobrenaturais, ou várias outras evidências do favor de Deus para que a gente possa crer, irmãos. É isso que Jesus estava dizendo, simplesmente creia, não é necessário tudo isso. Felizes, bem-aventurados os que creem sem ver. Eu não preciso mais ver. Se Jesus, eu sei que Ele cura, eu sei que Ele ressuscita morto, eu sei que Ele faz milagres, mas eu não preciso disso para definir em quem eu creio. Eu creio nele antes dessas coisas, não são necessárias. É só crer pelo que Ele já fez, irmãos. Ou você acredita na Bíblia ou você não acredita. Ou você acredita que Jesus escreveu algo para nós e que Ele morreu, ressuscitou e Ele voltará para buscar a sua igreja, ou a gente para. Agimos como Tomé quando exigimos uma resposta para todas as perguntas ou questões difíceis que nós enfrentamos. Quantos irmãos param na caminhada de fé porque começam a passar por questões difíceis e querem resposta? Fazem perguntas, se acham injustiçados, de estarem passando por essa situação. Nós agimos como Tomé muitas vezes, irmãos. Versículo 30 e 31, e vou finalizar. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Ou seja, se fosse registrar tudo que Jesus fez, irmãos, não caberia nos livros, irmãos. Que interessante, né? Nosso Deus não só realizou esses milagres que estão registrados, mas infinitos outros
infinitas outras coisas que Jesus fez, que não foram registradas em nenhum livro, e nem na Bíblia, né? No livro principal. Então João aqui, ele está explicando o objetivo do seu livro. O seu objetivo era convencer seus leitores de que Jesus, ele é o Cristo. E foi para isso que ele escreveu. O Messias que cumpriu as promessas de Deus feitas a Israel. Jesus é o Filho de Deus, o Deus em carne. É crendo nisso que eu e você recebemos a vida eterna. Amém? Vamos ficar de pé?